A paz do Senhor, meus amados. Hoje vamos iniciar a lição 2 do livro Atos dos Apóstolos, e o título da lição, nós vamos falar sobre a fundação da igreja. De imediato aqui, eu vou começar com uma panorâmica aqui da nossa lição. Para começar, vamos nos reportar ao vocábulo igreja. Igreja, essa palavra igreja, ela vem do vocábulo grego eclésia, que é composto de duas partes, esse eclésia. A primeira parte, o ek, que significa para fora, e depois é a clésia, né, que vem do vocábulo grego kalein, que significa chamar. Então, fazendo uma tradução dessa justaposição dos dois termos, né, o termo eclésia, significa chamados para fora. É interessante que os gregos, eles usavam essa palavra eclésia, se referiam como sendo eclésia, sempre que ali eles convocavam, chamavam homens ali para falar sobre assuntos, declamar sobre assuntos, deliberar sobre situações que estavam acontecendo ali, a famosa democracia ali ateniense, né? Então, esse termo eclésia sempre tinha esse significado, era uma assembleia que era convocada, então aquele grupo ali, aquela reunião de pessoas se chamava eclésia, né? Quando convocava, aquelas pessoas saíam de onde estavam e se reuniam ali, geralmente numa praça. Pois bem, Jesus, né, foi o primeiro a se referir ao grupo ali que ele estava juntando, né, o grupo de apóstolos. Ele se refere àquele grupo como eclésia. E isso vai estar lá em Mateus 16, versículo 18, quando ele diz, edificarei a minha igreja. Então lá está, edificarei a minha eclésia, ou seja, os chamados para fora, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados, no Antigo Testamento também tinha a figura aí dos chamados, né, dos convocados. Por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 31 e versículo 30, e também lá em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 65, e também no livro de 1 Crônicas, 29, no capítulo 1, no versículo 1, lembrando que o Antigo Testamento, ele para o grego, ele foi ali a primeira tradução, geralmente a mais usada mesmo, era a tradução grega, né, da Septuaginta, e lá, quando essas passagens que eu mencionei aqui se referem a esse chamamento, a essa convocação, lá também está o termo eclésia, a convocação lá que faziam para aquele ajuntamento ali no arraial, lá também é eclésia. Pois bem, em relação à igreja, né, enquanto instituição, organismo ali, daqueles que levariam a palavra de Deus, levariam as boas novas da salvação, se a gente perguntar, por exemplo, qual foi a origem da igreja, quando se originou a igreja, né? Amados, a igreja, ela se originou no coração de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 3, quando após a queda do homem ali, e Deus providencia aquela vestimenta, e depois diz, olha, da semente da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Pois bem, daí a pouco continua, ele chega em Abraão e diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ali Deus já tinha claramente, né, no seu coração a figura, né, da igreja que mais tarde seria estabelecida aqui na terra. Essa igreja, mas como nós podemos saber, a igreja, o veículo, vamos dizer assim, dos salvos, ela foi comprada com o sangue de Jesus, e a igreja, ela é também a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, amados, nós como participantes, né, dessa eclésia, participantes da igreja do Senhor, é muito saudável, né, é muito desejável que a gente conheça realmente esse organismo celeste do qual nós fazemos parte pela misericórdia e pela graça de Jesus. Vamos agora para o nosso texto 1, né, da lição 2 que nós estamos trabalhando. No nosso texto 1,
vai começar mencionando que Deus instrui, né? Ali, as primeiras instruções ali, Jesus Cristo instruindo ali seus discípulos. Isso está em Atos, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Ali, ali esses versículos, eles vão mencionar, né, o final do ministério terreno de Jesus, a continuidade desse ministério, né, de Jesus pelos discípulos. Os discípulos vão levar adiante a mensagem das boas novas, e também verificamos ali que essa obra missionária, vai estar sempre sob a proteção e sob a direção do Espírito Santo. Em relação, amados, o cuidado de Jesus para com esses homens, né, que levariam a mensagem do Evangelho adiante, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4, e semelhantemente, né, em Lucas, capítulo 24 e o versículo 49, sempre recapitulando, amados, que o Evangelho de Lucas, né, e o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, traçando um paralelo entre essas duas passagens, né, o que o Senhor Jesus diz ali? Eis que envio sobre vós a promessa do Pai, permanecei, pois, na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que nós observamos? Quando Jesus ascende aos céus, sobe aos céus, ele deixa, né, seus discípulos aqui, mas dá uma ordem, dá uma orientação ali. Ou seja, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles homens já eram salvos, mas iriam agora começar uma missão especial, uma missão, por que não dizer perigosa, né? Iam levar a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que não estavam muito interessadas, né? Principalmente ali no meio dos judeus, né? Eles iam ter realmente muitas adversidades, como realmente tiveram, perseguições, né? Então, esses homens, Jesus, antes que eles começassem a fazer essa obra, Jesus teve o cuidado de revesti-los de poder. Amados, às vezes pode perguntar, mas qual a necessidade disso se eles já eram salvos, estavam cobertos pelo sangue de Jesus? Amados, é o seguinte, quando nós estamos assim no mundo, né, nós somos aquela população que está ali na condição ainda de ímpio, de não salvo, é como se ele estivesse nu. Então, quando ele é salvo, né, o sangue de Jesus o cobre. Há uma vestimenta do sangue de Jesus, a vestimenta da salvação. Quando nós vamos levar essa palavra adiante como missionários, né, dessas boas novas, é necessário que haja um revestimento. Por quê? Porque já estamos vestidos, não estamos mais nus. É necessário um revestimento, no caso aí, um revestimento de poder, semelhantemente a uma armadura realmente de um soldado, a armadura cristã, é colocada por sobre nós, e o sinal visível de que essa armadura foi colocada por sobre aquelas pessoas que ali estavam, vai se dar realmente ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e reveste com poder aquelas pessoas que iriam levar a mensagem de Jesus aos confins da terra. Pois bem, mencionando o dia de Pentecostes, amados, esse dia vai acontecer 40 dias após, porque vamos fazer aqui o porquê dessa palavra Pentecostes, né? Vamos deixar, porque Pentecostes? Pentecostes era uma festa, né? A festa da colheita, que se dava 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, dava-se a festa da colheita, ou chamado Pentecostes. Pois bem, vamos traçar aqui esses 50 dias. Jesus morre, né? Ele morre na Páscoa ali, e fica 3 dias. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. E aí ele fica mais 40 dias aqui na terra com os discípulos, andando com os discípulos, mais 40 dias, ou seja, somou-se aí 43 dias. Pois bem,
Quando Jesus sobe aos céus e dá essa ordem, né, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder, vão se passar 7 dias, ou seja, três ali da morte, né, da morte, mais 40 dias que ele ficou entre os discípulos, 43, e 7 dias depois, quando vai haver o derramamento do Espírito Santo, fechou-se os 50 dias. Pois bem, esses 40 dias que eu mencionei, que Jesus ficou com os seus discípulos aqui na terra, qual a necessidade, assim, desses 40 dias, dele ficar mais 40 dias com os discípulos, né? Era para apresentar, meus amados, a incontestável prova de que Jesus de fato havia ressurreto, e também era as diretrizes ali que ele ia dar a respeito ali do reino de Deus e da mensagem que seria levada. Outra coisa, amados, que nós vamos chamar a atenção, quando Jesus morre, a gente percebe que os discípulos, de uma certa forma ali, eles se esconderam, desanimaram, né? Quando eles veem Jesus vivo, eles vão se animar, obviamente, né? Porque Jesus estava vivo, mas também tem algo ali que vai acontecer. Vai de novo, amados, renascer no coração ali dos discípulos, né? Dos apóstolos, aquele sentimento nacionalista de que agora, será que seria agora que Jesus tomaria o trono de Roma ali, estabeleceria o seu reino sobre a terra? Aí nós vamos ver, amados, lá em Atos, né, no capítulo 1, no versículo 6, uma pergunta, né, que é feita para Jesus. Eles perguntaram para Jesus: será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Olha a preocupação deles, qual era, novamente, né, que Jesus estabelecesse ali um reino político em cima da terra, e não era, obviamente, esse o objetivo, né, de Jesus Cristo. A resposta de Jesus está lá no versículo 7, quando ele diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Amados, é interessante que essa pergunta que foi feita para Jesus tinha um objetivo assim de curiosidade, mas aí Jesus vai responder não satisfazendo a curiosidade deles, mas ele vai responder dando para aqueles discípulos ali uma comissão. Vão dar ali Jesus vai dar a eles uma promessa, né? E junto com essa promessa, a grande comissão. Então, é quando Jesus diz, né, lá em Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os irmãos entenderam, né? Os apóstolos fazem uma pergunta, e Jesus responde com uma promessa, né, e uma comissão, né, e uma missão para eles. Outra coisa, amados, é bem interessante, né, que às vezes nós perguntamos ou queremos alguma coisa de Deus, e naquele momento ali Deus deixa claro, né, qual é a vontade dele, né, para com nós naquela circunstância ali. A esse respeito, a gente podemos mencionar, por exemplo, Tiago e João, irmãos, ali em Mateus 20, né, do versículo 20 ao versículo 28, Tiago e João, eles pedem a Jesus, né, lugares de destaque. Eles pediram posição de honra, né, para Jesus. E aí, naquele momento, Jesus ensinou para eles quais eram as condições necessárias, né, para que se ocupasse essas posições de honra ou essa posição de honra. Pois bem, Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 10, Paulo pede a Deus ali que tire dele, né, um espinho da carne. E ali a resposta foi: a minha graça te basta para que tu triunfe. Ou seja, pede uma coisa e naquele momento Deus estabelece qual é a vontade de Deus para com aquela situação naquele momento. Moisés, amados, lá em Números, no capítulo 11, do versículo 10 até o 17, a gente observa ali que Moisés chega ali para Deus e ele pede para morrer. Ele quer morrer para ficar livre daquele fardo, né? Aquilo que ele chamou de fardo. E aí, o que Deus faz? Concede a ele 70 ajudantes, ou seja, Moisés pede uma coisa e Deus ali estabelece a vontade dele na vida daquele servo.
Elias, né? O caso clássico lá de Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 1 ao 7, Elias diz claramente: tire minha vida. E aí o que que Deus dá para ele naquele momento? Dá descanso, né? Dá comida e mais trabalho, né? Foi o que realmente Elias recebeu ali. Amados, e é assim até hoje, né? Até hoje não mudou não, a coisa ainda funciona assim. A gente pede uma coisa para Deus, a gente dá as diretrizes para Deus, mas a verdade é que a vontade de Deus é a que prevalece sobre as nossas vidas, e glória a Deus por isso, porque Deus vê muito mais além, e a gente geralmente só vê ali aquele momento que a coisa está acontecendo, né? É, Em relação, amados, ao nosso dever de esperar, né? Isso foi também ali passado por discípulos, né? Que eles deveriam esperar em Jerusalém. Mas aí, essa questão da espera, irmãos, é complicada, é difícil, assim, né? A gente ter paciência para esperar. Então, em relação a isso, amados, a gente tem que ficar atentos, né? Porque há várias maneiras de se esperar. Por exemplo, a maneira que o infiel escolhe. O infiel, irmãos, quando a questão é para ele esperar, ele geralmente diz assim: ah, isso vai demorar, e começa a fazer coisas erradas, né? Começa a se desviar do caminho. Tem também, amados, o acomodado, né? Que no princípio ele é até ali ativo, ele está sempre pronto ali a fazer, ele vai, ele evangeliza, ele louva a Deus, ele trabalha, mas aí com o tempo ele vai, vamos dizer assim, esfriando, né? Ele vai se acomodando. E tem também aquele servo, né? Previdente. Aquele que fica na expectativa ali, né, da volta de Jesus, ele fica em oração, ele fica em consagração, ele fica em trabalho. Amados, esta é a forma certa da gente esperar, é esperar com expectativa, né, com os olhos fitos assim na volta iminente de Jesus, é ficarmos em oração, é ficarmos em consagração. Amém, meus amados? Continuando aqui, irmãos, o texto. Vamos para o texto 2, né, da lição 2, que fala sobre a ascensão de Jesus Cristo aos céus, né? Como se deu realmente a subida ali de Jesus aos céus. Isso está lá em Atos, né, no capítulo 1, o versículo 9 e o versículo 10. Amados, onde se deu a subida, né, de Jesus? Se deu no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, amados, é assim, tá? Tem Jerusalém aqui, tem o Monte das Oliveiras aqui bem próximo, e aqui atrás tem a cidade de Betânia, né? Que era a cidade ali de Lázaro. Então, estava Jerusalém aqui, aqui estava o Monte das Oliveiras, Oliveiras aqui, e aqui atrás estava Betânia. Pois bem, foi do Monte aqui das Oliveiras, né? Que Jesus sobe aos céus, e aí, enquanto ele subia, os discípulos ali ficaram extasiados, né? Ficaram parados assim, olhando para cima, e esqueceram o mundo, vamos dizer assim, olhando aquilo ali, né? Eu imagino assim a visão, né? Que realmente qualquer pessoa ficaria mesmo parada ali olhando. Mas aí a Bíblia diz, amados, que enquanto os discípulos estavam olhando ele subindo, apareceram 2 varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, ao lado dos discípulos que estavam olhando, né, para cima, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, subiu aos céus, virá do modo como o viste subir. Ou seja, o que aqueles anjos disseram? Olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele voltará da mesma maneira, né? No mesmo lugar, da mesma forma. Amados, os significados, né, dessa subida de Jesus. Significa, primeiramente, né, o final de uma etapa. Qual seria esse final? O final da etapa do Jesus visível, né, entre os discípulos, e Jesus passaria a ser agora o Jesus invisível, né, cuja companhia seria ali presente pela fé. E além disso, amados, começava também o começo de outra etapa, ou seja, se por um lado era um final de uma etapa, por outro era o começo de outra etapa. Qual o começo? Era que os discípulos cheios de poder proclamariam o evangelho até os confins da terra,
É interessante, amados, que esses varões dizem, né, que do jeito que os discípulos estavam vendo Jesus subindo, o veriam descer, ele estava se referindo à volta de Jesus, que se dará lá no Monte das Oliveiras, como está, por exemplo, no livro de Zacarias, no capítulo 14, o versículo 4, né? Quando Jesus voltar, ele vai pousar, ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras. E ele virá em glória, né? Eu já estou falando da volta de Jesus em glória, quando todo olho o verá, mas só lembrando para os irmãos que antes desse evento glorioso, já terá se dado o evento do arrebatamento da igreja, né? Um assunto escatológico, que numa outra oportunidade a gente entra em mais detalhes. É interessante, amados, que em relação à ida de Jesus, vamos falar aqui do outro consolador. Enquanto Jesus caminhava, né, com os seus discípulos, já prevendo, né, a morte dele, Jesus não tinha morrido ainda, mas numa certa caminhada que ele estava ali com os discípulos, já prevendo a morte, a ressurreição, e a iminente subida dele, né, aos céus, ele disse para eles, lá em João, né, no capítulo 14, do versículo 16 ao 26, que ele diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo é chamado de o outro consolador. Isso significa o quê, irmãos? Que quando Jesus disse isso para os discípulos, que os discípulos não estariam só. Eles seriam capacitados, né, para a missão desafiadora que o próprio Cristo lhes confiara. No texto 3, né, caminhando aí na lição, vamos recapitular um pouco, né, em relação à subida de Jesus, ao mesmo tempo que foi uma perda, vamos dizer assim, uma perda porque eles não teriam mais a companhia visível ali de Jesus, né, palpável de Jesus. Mas ao mesmo tempo também foi uma promessa, né, eles vão receber uma promessa. E outra coisa, eles vão continuar, né, a obra de Jesus não terminaria, seria levada adiante por meio dos seus discípulos. Amados, em relação ainda à volta do Senhor, a promessa, né, que temos é que não apenas Jesus voltará, mas ele virá em breve. Não é só uma questão da gente ter certeza que Jesus volta, né? Jesus voltará. E detalhe, amados, ele voltará em breve, porque lá em Hebreus 10, no versículo 37, diz assim: porque ainda um poucochinho, olha a palavra, um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amados, quando isso acontecer, né, e breve acontecerá, porque por enquanto nós estamos peregrinos, né, aqui na terra, como está lá em Hebreus 11, versículo 13, o que é que vai acontecer, amados, com a volta de Jesus, né? Aquilo que hoje, por exemplo, são ilusões, vão passar a ser certezas, né? Aquilo que são aflições, passará a ser paz. Aquilo que são espinhos, né, serão rosas. Ou seja, aquilo que são gemidos serão cantos. Aquilo que serão lá, que hoje é lágrima, né, que são lágrimas, se transformarão em risos, né? Aquilo que são tristezas se transformarão em alegrias. Ou seja, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas ruins, né, já terão sido passadas, e lá é apenas glória, alegria, vigor, o evangelho, a boa nova estará ali estabelecida em nossas vidas, porque não haverá, nem velhos não haverão mais lá. Então lá tudo é novo, tudo é bom e tudo é belo. Amados, em relação ainda à volta de Jesus, nós devemos ficar atentos, né, em relação aos sinais que Jesus disse ali, revelou os sinais que antecederiam a volta dele. Esses sinais estão se cumprindo um a um, né, um a um, e uma certeza nós temos, amados, Jesus há de voltar, e breve. Lá em 1 aos Tessalonicenses, né, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e versículo 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo
dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, quando esses eventos acontecerem, né? Os sinais estavam cumpridos, né? Todos os sinais foram cumpridos. Após isso, aconteceria a volta do Senhor Jesus com todos esses sinais no céu, né? Que vão realmente acompanhar a vinda de Jesus. Engraçado, amados, outra interessante que o anelo, né? O anelo milenar do Espírito Santo com a igreja tem sido: vem. Isso está lá em Apocalipse 22 e o versículo 17. O apóstolo João, amados, ele recomenda lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 28, ele diz: permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Ou seja, irmãos, vamos continuar, né, fazendo o nosso trabalho, vamos continuar firmes, para que quando esse dia acontecer, nós não tenhamos medo desse dia, mas muito pelo contrário, devemos esperar esse dia com expectativa, com alegria, com oração e com consagração, como mencionamos aqui anteriormente. E o apóstolo Paulo ainda continua, amados, na carta lá aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Ou seja, palavra de esperança, não se desesperem, né? Tudo isso vai passar, Jesus vai voltar e nós seremos glorificados para sempre e sempre e sempre. Amados, o texto 4, né? Fala dos fiéis em oração. Isso está lá no capítulo 1 do versículo 13 e o versículo 14. Pois bem, após aqueles homens, né, que viram Jesus subindo aos céus, os homens vão voltar ali do Monte das Oliveiras. Ali tem 11 apóstolos, né? Tem também Maria, mãe de Jesus, está ali com eles. E só ressaltando, irmãos, que ali é a última vez que Maria vai ser mencionada, né? Quando diz que ela estava com os discípulos, né? Ela permaneceu ali com os discípulos. Os irmãos de Jesus estavam ali também e outras pessoas, né? Um total, amados, o apóstolo Paulo, ele fala que o total de pessoas que foram testemunhas, assim, da ressurreição de Jesus, ele chega a mencionar que mais de 500 pessoas, né, viram Jesus, e nesse dia estavam essas pessoas lá quando Jesus ascendeu aos céus. Então, eles saíram dali, eles vão para o cenáculo, né? Cenáculo, amados, era um andar superior de uma casa. Eles vão para lá, eles permanecem em oração nessa casa. Essa casa possivelmente fosse a casa de Maria, mãe de João Marco, né? Talvez essa casa também tenha sido o local da última ceia. E também, amados, essa casa possivelmente passou a ser local de reunião ali dos apóstolos. E a igreja permanece ali, em oração, como Jesus tinha determinado. Pois bem, em relação ainda, eu mencionei aqui os irmãos de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 6 e o versículo 3, diz que esses irmãos eram Tiago, José, Judas e Simão. Cita ali 4 irmãos de Jesus, né? Em Atos, e também em relação ao número de pessoas, amadas, que estavam ali no cenáculo, né? No dia que houve o derramamento com o Espírito Santo, lá em Atos 1, capítulo 1 e o versículo 15, diz que eram mais ou menos 120 pessoas e a maioria galileus. O nosso texto 5 vai falar de Matias sendo escolhido para o apostolado. Amados, uma corrente cristã, né, o catolicismo, eles mencionam, eles acreditam, eles ensinam que Pedro tinha assim, foi o chefe, tinha uma proeminência entre os apóstolos e foi tipo comissionado chefe dos apóstolos. Em lugar nenhum está dizendo isso. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso, e muito menos ainda dizer que em determinado momento a
a igreja de Jerusalém vai transferir ali ela com sede, ela passa a transferir essa sede lá para Roma. Isso não está em lugar nenhum, né? O que nós observamos à luz da palavra de Deus é o seguinte, que Pedro, ele sim, ele teve uma liderança lá em Jerusalém, mas essa liderança foi por pouco tempo, porque logo essa liderança é transferida para Tiago, irmão de Jesus. Tiago passa a pastorear a igreja de Jerusalém, não Pedro, né? Outra coisa, amados, em momento algum, como eu mencionei aqui, nenhuma autoridade, digamos assim, episcopal de Jerusalém é passada para Roma. Roma passou a ter essa liderança. Em momento algum, a Bíblia diz isso, né? E outra coisa, quando Paulo escreve para Roma, né, escreve a sua epístola aos romanos, ele escreve essa epístola muitos anos antes de visitar ali Roma, né? E a gente sabe que já tinha crentes ali. Muito antes de Paulo ir para lá, já tinha crentes lá em Roma. E a gente não sabe como foi que isso começou. Possivelmente alguém que estava lá no dia de Pentecostes, que vai para Roma, algum discípulo que estava ali, ou quem sabe um daqueles que fugiram após o martírio de Estevão. Não sabemos. O que sabemos é o seguinte: a comunidade cristã em Roma não foi fundada assim por apóstolo, como que é o papado, né? Quer dizer que foi Pedro que fundou lá. Não, nada disso não. E outra coisa, irmãos, Pedro não era assim chefe dos apóstolos, porque lá em Antioquia da Síria, a gente vai ver, por exemplo, Paulo repreendendo Pedro. Não tem cabimento. E outra coisa, amado, se Pedro era tão proeminente assim, por que Pedro ficou com medo, por exemplo, quando alguns irmãos, né, enviados por Tiago, pastor de Jerusalém, manda alguns irmãos ali para Antioquia da Síria, e Pedro estava lá, e Pedro, quando vê esses irmãos lá, fica com medo dos irmãos e passa a se comportar como um judaizante lá no meio deles, né? Com medo realmente de dizer, não, aqui é a graça, a salvação é pela graça. Ele ficou tutubiando entre a graça e a lei de Moisés. E está lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11. Amados, vamos aqui mencionar o fim de Judas Iscariotes, né? Lá em Mateus 27, no capítulo 27, no versículo 3 e no versículo 5, diz que Judas, tomado de remorso, né, devolve as 30 moedas de prata para os sacerdotes e em seguida ele se enforca e os sacerdotes compraram um terreno para sepultar estrangeiros. Como eu disse aqui anteriormente, irmãos, judeus, ele não permite que estrangeiros sejam sepultados junto com eles, né? Então, eles pegaram esse dinheiro de Judas, compraram esse terreno, e esse terreno passou a ser chamado Campo de Sangue, né? Amados, só às vezes surge uma dúvida, né? Eu vou até puxar um gancho aqui. Alguém pergunta assim, escuta, Judas morreu enforcado ou ele levou uma queda e se esparramou lá embaixo e tipo assim, a barriga dele se abriu? Conforme está lá em Atos, capítulo 1, o versículo 18 e o versículo 19. Pessoas fazem essa pergunta. Amados, é o seguinte. Primeira explicação. Judas, né, teria alguma árvore próxima a um precipício. Um precipício assim, né, porque tinha uma barreira grande assim, né, e aí tinha uma árvore lá em cima, e aí ele vai se enforcar lá, de alguma forma a corda pode ter quebrado lá, e ele cai, né, já enforcado, e se abre todinho por conta da queda. Ou também, se os irmãos forem verificar, essa parte que diz que ele caiu e se abriu, lá em Atos, capítulo 1, versículo 18, versículo 19, se os irmãos forem verificar, em algumas Bíblias, essa passagem, ela vai estar entre parênteses, né? O que é uma passagem na Bíblia entre parênteses, ou entre colchetes, ou coisa parecida? Significa, amados, que os manuscritos mais antigos não contêm aquela passagem. Então, o que nós sabemos é que ele se enforcou. Texto canônico, no sentido de que não paira dúvida nenhuma, né, porque inclusive não está entre parênteses, diz que ele se enforcou. Pois bem, após Judas ter se enforcado, é escolhido ali
o substituto, né, que no caso foi Matias. E essa substituição, amados, está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 24 e versículo 26, que diz assim: E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois, ou seja, ali era José e Matias, né? Qual desses dois tens escolhido? E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. Amados, também há controvérsias, né, nessa escolha. Há quem diga que essa escolha não teria sido da vontade de Deus, até porque eles tinham recebido ordem antes, né, que permanecessem até que do alto fossem revestidos de poder, para que a igreja, tudo que eles fizessem a partir dali, fosse na direção do Espírito Santo, e não mais lançando sortes, né? Então, há quem diga que Deus rejeitou essa escolha e que depois vai escolher o apóstolo Paulo e colocar no lugar. Mas o livro, né, o livro da Etade, o escritor do livro, ele é favorável à tese de que sim, Deus aprovou a escolha de Matias. Em relação a isso, amados, eu vou ler aqui os argumentos que ele utiliza para dar sustentação de que Deus escolheu, aprovou essa escolha, né? Essa escolha feita por sortes, né? Feitas por sortes. Ele vai dizer o seguinte, os argumentos vai ser o seguinte, né? Matias foi contado com os 11. Isso está lá em Atos 1, 26. A expressão Pedro com os 11, lá no capítulo 2, versículo 14, inclui Matias. Havia 12 apóstolos antes da conversão de Paulo, nessa conversão que vai se dar em Atos 6, versículo 2. Aí ele traz outro argumento, né? Matias foi escolhido para cumprir a profecia. Aí ele vai citar Atos, capítulo 1, versículo 16 ao 20, vai citar o Salmo 69, versículo 25, vai citar o Salmo 109, versículo 8. Aí diz mais, Matias tinha qualificações de apóstolo. Aí isso vai estar lá em Atos, no capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. E aí mais argumentos, ele diz, a escolha de Matias se deu em resposta à oração. Como eu li aqui, né, amados, em Atos 1, versículo 24. E aí ele continuando aqui nos argumentos, ele fala, Paulo não contou a si mesmo como um entre os 12, mas como apóstolo especial aos gentios. Então, Paulo seria aqui o 13º apóstolo, né? Aí ele vai mencionar aqui Atos, capítulo 9, versículo 15, Gálatas 2, versículo 7 ao versículo 9. E aí ele continua, Paulo não era um dos 12 de que se faz menção em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Aí ele continua dizendo assim, Paulo tinha as qualificações de apóstolo, mas não como um dos 12, porque não acompanharam os discípulos desde o batismo de João, conforme, né, lá Atos, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Ou seja, tudo que eu li aqui é porque o escritor aqui do livro, ele é favorável de que Matias foi escolhido sim, segundo a vontade de Deus. Mas como eu falei para os irmãos, há controvérsias, né? Então, amados, dito tudo isso, vamos responder os exercícios, né? Vamos lá. Da página 20 aqui, diz assim, para não ficar, amados, assim, muito comprido, né? Eu vou tentar correr aqui o máximo possível. Eclésia quer dizer os que são chamados para dentro, né? Tá errado, é os que são chamados para fora. A igreja originou-se no coração de Deus, o Pai. Foi comprada pelo sangue de Jesus, o Filho, e é habitada pelo Espírito Santo. Correto, nós dissemos isso aqui. Os 5 primeiros versículos do livro de Atos revelam Jesus conscientizando os apóstolos quanto à responsabilidade que lhes caberia a partir de então, porquanto a missão do Filho na terra chegara ao fim. Correto. Os 40 dias entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus tinham o propósito de apresentar aos discípulos a incontestável prova da sua ressurreição e dar-lhes as diretrizes acerca do reino de Deus. Correto. Os discípulos foram conscientizados por Jesus que, ao serem revestidos do poder do Espírito, evangelizassem Jerusalém e cidades vizinhas. Não, Jerusalém e até os confins da terra, né? Levaria a palavra por todo o mundo conhecido. A 206 diz assim,
Contemplando Jesus subindo aos céus, os discípulos ouviram de repente: esse Jesus há de vir, assim como para o céu o vistes e. Essas palavras foram proferidas por dois varões vestidos de branco, né, como diz lá o texto. A ascensão do Senhor aos céus significou o final em que a fé firmava-se no Senhor visível. Agora, importava viver sob a influência de sua presença experimentada pela fé. A volta de Jesus será pessoal e visível, no mesmo monte de onde subiu ao céu, o Monte das Oliveiras. Os discípulos se tornaram habilitados a desempenhar a missão que Jesus lhes confiara sob o poder do Espírito Santo. Continuando aqui, amados. A 2.10. Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro amigo, a fim de que esteja para sempre convosco. Não, ele não disse isso, ele disse que mandaria outro consolador, então essa questão está errada. Temos a promessa de que Jesus voltará em breve, correto. As profecias dizem que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos irão encontrar-se com ele nos ares, correto, é isso mesmo. Continuando aqui. Era possivelmente um dos aposentos da casa de Maria, mãe de João Marco, onde teria se realizado a última ceia. Aqui a letra C, irmão, se refere ao cenáculo, né? É provável que tenha sido o primeiro local de reunião dos cristãos de Jerusalém. A casa, né, de Maria, mãe de João Marco. Atos 1:15 diz que se compunha de mais ou menos 120 pessoas, né? Era a congregação que ficou ali reunida esperando serem revestidos de poder. A 2.16 diz assim: maneira como permaneciam os apóstolos, obedecendo às instruções de Jesus no aguardo da vinda do Espírito Santo, né? A maneira como eles permaneceram foi em oração. Em que consiste a verdadeira espera do crente em Cristo? Irmão, consiste em expectativa, em oração e em consagração, tá? Essa é a maneira como devemos esperar o Senhor Jesus. A 2.18 diz assim: ao apóstolo Paulo coube a liderança da comunidade cristã primitiva por tempo indeterminado. Não houve isso não. A 2.19 diz assim: não existe a menor base para se afirmar que Pedro foi, em qualquer tempo, o bispo de Jerusalém, ou no sentido contemporâneo, chefe espiritual supremo. Não. Aliás, correto, né? Porque não houve essa base em lugar nenhum. Então, a questão está correta, né? A 2.19. A 2.20 diz assim: os 12 discípulos desempenharam papéis importantes e distintos, o que afasta a hipótese do episcopado absoluto, ou seja, não tinha um chefão lá não, né? Então, a questão aqui está certa, a questão está certa. A 2.21 diz assim: apenas Pedro, como autoridade episcopal, foi transferido de Jerusalém para Roma. Não, isso é o que os católicos devaneiam, né? Mas isso não está escrito na Bíblia, não, em lugar nenhum. Muito pelo contrário, dá assim, até evidência de que Paulo, em momento algum, de maneira alguma, seria essa liderança aí absoluta, né? De maneira alguma. A 2.22 diz assim: após ter Jesus sido preso e levado perante Pilatos, Judas, reconhecendo-se traidor de sangue inocente, fugiu dos sacerdotes e enterrou as moedas recebidas. Não, irmão, a questão está errada. Já contei como é que se deu, né? Os irmãos sabem. A 2.23. Quem preencheu a lacuna deixada por Judas no grupo dos 12 apóstolos foi Matias. Correto. Matias vai concorrer com José, né? Um outro que estava ali concorrendo para a vaga, e a sorte caiu em cima de Matias. A revisão da lição, amados. Aqui a 2.24 diz assim: disse Jesus aos apóstolos antes de sua ascensão aos céus: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa de que Jesus voltará do mesmo modo como foi levado para o céu diz respeito à sua volta pessoal e visível. A 2.26. O texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que na volta de Jesus à terra, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos irão se encontrar com Jesus nos ares. 2.27. A verdadeira espera do crente em Cristo consiste em expectativa,
oração e consagração, ou seja, todas as alternativas estão corretas. A 2.28 é a última. Pedro exerceu liderança da comunidade cristã primitiva por breves prazos de tempo, transferindo o cargo depois para Tiago. É isso aí, meus amados. Chegamos ao final da lição 2. Semana que vem eu devo estar, início da semana que vem eu devo estar postando a lição 3. E assim nós vamos até completarmos o livro. E aí fazemos nossa prova e ao final eu faço uma revisão. Talvez eu não vá assim passar cada lição detalhadamente, porque senão serão muitos vídeos e vídeos longos, né? Então a tendência é que os próximos vídeos eu faça vídeos menores, assim, resumindo o máximo a lição, mas corrigindo os exercícios de modo que fique mais fácil a gente fazer a revisão final. Ok, meus amados? Deus abençoe, Deus guarde, Deus nos dê vitória e que permaneçamos, né, esperando a breve volta de Jesus, em trabalho, em oração, em consagração e principalmente na expectativa dessa volta gloriosa, quando o Senhor nos levará para com Ele, para ficarmos para sempre, sempre, sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus